Trem do Céu Podcast. Olá, obrigada por estar com a gente no primeiro episódio do Trem do Céu, o podcast sobre o que todo mundo comentou no Blue Sky na última semana. Hoje a gente vai falar sobre a regulamentação das bets, o caso P. Diddy e sobre o Mário Gomes. Vem escutar! E aí, galera do Blue Sky, aqui é o podcast Trem do Céu, o nome que ganhou na enquete. Quem tá falando é a Dani, que todo mundo conhece como Aero Jaded. E eu sou a Mi, gótica gateira. Ai, meu coração! E a gente veio aqui falar das notícias que bombaram aí nessa última semana, né, na Skyline. Podemos dizer assim, dar uma requentada nos assuntos, de certa forma. Requentada é a melhor palavra para descrever, já que a gente, a Vila do Céu, é uma panelinha. Eita, mano! Na rede social. Bora requentar notícia. Exato. Vai começar com o bafafá causado pelos dados do Banco Central sobre as bets e o Bolsa Família. Tá todo mundo ligado? Porque esse assunto choveu na Skyline. Que soldaço é esse? A Amanda Rossi.biscay.social veio com um fio muito necessário, cheio de informação, e ela é repórter do Núcleo Investigativo do UOL. E a linguagem que ela utilizou, eu que sou da turma de humanas, consegui entender super fácil. Então, vou tentar trazer para vocês uma pincelada disso. O lance é que o BC, você íntima do Banco Central e chamá-lo assim a partir de agora, revelou que em agosto de 2024, 5 milhões de beneficiários apostaram 3 bilhões via Pix. Eu usei o termo certo, bilhões via Pix. Com uma mediana de gastos de R$100. E é aí que começa o mistério, porque a média de cada pessoa beneficiária do Bolsa Família é de R$600, R$681 por família. Ou seja, uma pequena parte de apostadores gastou muito, puxando a média para cima. No fio da Amanda Rossi, o arroba dela é amandarossi.biscay.social. Segue lá, galera, porque ela manda bem. Amanda, um beijo pra você. Foi observado pela Amanda que quando a média e a mediana estão tão distantes, significa que tem um grupo concentrando apostas absurdamente altas. E isso levanta um ponto sério, um indício forte de fraudes, com gente que não deveria receber o benefício ou alguém usando indevidamente os dados dos beneficiários para apostar. Inferno! Além disso, tem outro ponto que o BC não detalhou. As apostas podem incluir as reapostas, o conhecido cash-in, cash-out. E o que é isso? É o loop de ganhar e apostar o ganho. O valor total informado pelo BC pode incluir os ganhos reapostados e não necessariamente novos aportes do próprio bolso dos beneficiários, o que distorce ainda mais a média. Que papo é esse? Agora, a cereja do bolo. O BC fez esse levantamento com base nos beneficiários de dezembro de 2023, mas nesse intervalo, mais de 1 milhão de pessoas foram cortadas do Bolsa Família por irregularidades. Será que uma parte dessas fraudes já foi eliminada? É difícil dizer, porque o Banco Central não forneceu mais detalhes. E aí fica a questão, por que o BC só divulgou esses 3 dados arredondados e não falou sobre o topo de pirâmide de gastos? Seria essencial entender melhor a metodologia e ver como esses números realmente se distribuem, porque a história pode ser bem diferente do que parece à primeira vista. Mas não serei eu a fazer essa análise, porque eu sou de humanas, galera. Então, assim, obrigada para Amanda Rossi, para todo mundo que movimentou esse debate na Skyline. Deu para entender o que está rolando, mas eu não vou te explicar as estatísticas. Não, eu sou de humanas também, assim, mas a única coisa que eu consegui entender é que tá rolando algum tipo de fraude, tá rolando muito provavelmente uma lavagenzinha de dinheiro. O Jefinho Menezes também comentou falando disso, ele mandou alguns prints do Reclame Aqui, das pessoas falando sobre, tipo,
pedindo para congelar, para Blaze congelar as contas dos maridos e coisas do tipo, porque estavam roubando. Tipo, não roubando, desculpa, falei errado. Porque estavam Ele estava gastando tudo. entrando numa questão de vício até também, né? Porque tem gente que realmente deixa de comer, né? Deixa de pagar as contas para poder apostar, né? Sempre naquela esperança de que a próxima aposta vai gerar a bolada que tira ele daquele buraco. E, na verdade, a pessoa está só cavando mais buraco, né? Tempos aí, não tem muito tempo, saiu notícia de um cara que estava desaparecido desde maio, que foi achado morto agora. Ele estava devendo dinheiro para um agiota. Meu, e é tudo por quê? Porque ele apostou tudo isso no Tigrinho, sabe? Estou usando o Tigrinho como exemplo, mas são vários tipos de bets aí. Mas assim, a questão também que em dezembro, quando o Banco Central fez já esse levantamento da base de dados, já tirou uma série de pessoas que estavam recebendo o Bolsa Família indevidamente, né? Tinha condições de se manter e estava no Bolsa Família. É um programa que eu defendo muito, eu acho que é super válido, mas ele precisa de uma fiscalização e esses números aí, pelo que eu pude entender, pelo resumo da chuva de informação que eu vi na Skyline, essa divulgação de 3 dados torna qualquer análise inconclusiva, né? Parece que está faltando alguma coisa ali. Eles tinham que ter, tipo, feito uma coisa mais de lá para cá, para a gente poder ver, de fato, qual seria o número real. Até porque, se a gente for ver, tipo, a média de aposta é R$ 100, mas se eles ganham 600, chegou a quantos bilhões mesmo? 3 bilhões. Isso não A conta não fecha, né? fecha. E, mas tem reaposta. Não, a conta continua não fechando. E aí a gente entra no quanto que disso também não tem de lavagem de dinheiro? E agora vem o detalhe, tipo, isso tudo aconteceu durante o governo de quem? Do Bolsonaro. Porque, né, tinha que ser durante o governo do Bolsonaro, gente. Impressionante, né? Cavucou, chega lá. Mas não, tipo, tem alguma coisa aí, assim, que surpresa, gente, foi no governo do Bolsonaro. Qual é a surpresa disso? Não, o Bolsonaro ele passou o governo inteiro deixando as bets fazerem o que quiserem, né? Não se pensou em regularizar, não se pensou em legalizar, não é legalizar, a palavra seria regularizar realmente, né? Passou bet, boiada, bala, Passou. tudo. E assim, eu acho que a questão da regularização das bets, eu acho até que deveria acontecer. Por quê? O governo vai pegar uma parte disso também. Agora, da forma como foi feito isso, é que está o problema. Porque a gente está lidando com uma série de pessoas que não sabem jogar. A gente tem quantos anos aí de proibição desde o bingo? Tipo, 2006, 2007, que, né? Eu lembro que o meu aniversário de 18 anos, ai meu Deus do céu, meu aniversário de 18 anos, eu comemorei no bingo porque tinha 1 hora de graça. Faz quanto tempo que eu tive 18 anos, gente? Faz 18 anos. Então, já tem muito tempo. E o brasileiro ele esqueceu de como faz, tipo, como se joga, né? Que nem a questão de jogo de bicho também, que é legal, mas se quiser pode, né? Já diria Então. Zeca Pagodinho, né? É ilegal? Mas assim, eu acho que faltam dados, não sei qual foi o critério, mas uma coisa é certa, o cara que está no Banco Central, ele ainda é do governo anterior. Então, divulgar só esses 3 dados aí arredondados e sem falar sobre a pirâmide de gastos, complicado, no mínimo. Eu sei que o Haddad estava falando que do jeito que tá não tem como ficar, né? Só acho que tá um pouquinho tarde demais. Não tem que arrumar a casa, né? Só que a gente já está indo para o 2º ano de governo e não tinha ideia de que a casa estava tão bagunçada. A gente achou que uma faxina de 1 ano dava. Vamos ver como é que vai ficar isso daí. Não. Na real, sabe quando que vai realmente regularizar? Quando as igrejas começarem a reclamar, porque o dízimo vai começar a diminuir, porque as pessoas não vão ter mais dinheiro para pagar o dízimo. E aí, como é que os donos de igreja vão lavar dinheiro? Aí a coisa vai funcionar. A bancada da Bíblia vai gritar, aí tudo resolve. Irmãos, todos digam amém. Mas falando em gritaria,
em confusão, também rolou um assunto na nossa Skyline que mexe muito com as nossas vidas. A gente está sem dormir, a gente está sem comer. É um assunto super sério, da maior importância, né? Não se fala de Que coisa, que é o P. Diddy, Puff Daddy, Sean Combs, como você preferir chamar esse desgraçado, porque ele muda de nome que nem eu mudo de roupa. Então, se chamar de Didi, a minha cabeça automaticamente já vai lá pro Didi, Didi, Didi. É automático. Raça Negra chega. esse cara muda tanto de nome, acho que ele muda mais de nome do que eu troco de calcinha. E pelo menos uma vez por dia a gente troca de calcinha para tomar banho. Então você já pensa, Por favor, quem não faz isso, passe a fazer. né? Necessário, galera. Mas enfim, tipo, mano, essa história, aliás, tipo, eu tava lendo certinho, assim, tudo. E é pesado, tá, gente? Já vou avisar, é pesado. Vamos lançar aqui um alerta de gatilho. Tá, muitos gatinhos disponíveis nessa situação toda, porque houve uma investigação muito longa, né? E começou também com a ex dele, a Cassie Ventura, que fez uma denúncia sobre o abuso sexual, sobre agressões. Tipo, tem um vídeo horroroso dele num corredor de hotel descendo a porrada nela. Tipo, é absurdo aquilo. Mas tem outras coisas também, né? Extorsão, tráfico sexual, trabalho forçado, transporte interestadual para fins de prostituição, coerção, aliciamento para prostituição, tráfico de drogas, sequestro, incêndio criminoso, obstrução da justiça. Tipo, é coisa pra caralho, mano. Esse filho da puta tava fazendo assim, tipo, gato e sapato com as leis americanas, né? Aí, quando invadiram a casa dele, acharam uma quantidade tão absurda de lubrificante, gente. Mas assim, coisa de litros. Litros! Vocês não estão entendendo o negócio. Foi assim, tipo, incrível. Aí ele teve a coragem de dizer por aí que foi. Ah, não, eu comprei no atacado que saía mais barato. Desculpa, mas isso é coisa de advogado desesperado. Tipo, uma coisa pior que a outra. Mas assim, agora falando sério, existem boatos de que ele foi o mandante da morte do Tupac Shakur. E isso, tipo, é um dos crimes assim, que mais mexeu com Não a. só do Tupac, né? Tinha um outro rapper também. Sim, sim. Também foi ele, muito provavelmente, quem mandou incendiar o carro do Kid Cudi há uns anos atrás. Né? Sim, foi do Big. Do Big, Tanto isso. Notorious. É porque eles eram meio que três amiguinhos, né? Eram três amiguinhos. É o quê? que eu saiba, o Big e o Tupac eram de facções rivais. Ah, é? Não, então eu tô muito por fora, cara. É porque realmente é um assunto que mexe muito comigo, que eu fico sem dormir. Eles eram de gangues rivais. Então, amigos eles não eram. Desculpa aí, galera. Tô por fora do rolê, mas tô ligada em toda a lista de crimes cometidos. Sim, o Puff Daddy, porque eu vou chamar assim, gente, na minha época era Puff Daddy, tá? Então já estou na idade de na minha época, vou usar o na minha época. Na minha época era Puff Daddy, e ele sempre tinha altas festas, né? Que terminavam com muitos freak-offs. E o que são esses freak-offs? Festas de putaria, né? Tem uma entrevista que ele dá, acho que é pro Conan, se não me engano, que ele fala que precisa que o ar esteja ligado no mais quente, porque ele precisa que as pessoas tirem a roupa. E aí depois foi descoberto que ele batizava até a água com êxtase. Que merda, mano! Nossa. Então, assim, não estava seguro naquela festa. E é por isso que existem histórias de que Denzel Washington ia embora meia hora antes do Puff Daddy chegar na festa dele, que é para não correr esse risco, sabe? E aí o que ele fazia? Ele filmava esses momentos do pessoal, tipo, se comendo geral, e depois usava para conseguir o que ele queria, né? Então, a coisa é bem puxada. Então, devia rolar também umas chantagens básicas, né? Porque É. devia ter alguma coisa nesse sentido. Mas a gente está tudo. Eu vi que a Skyline foi muito nesse sentido, assim, do ouvir dizer, do acho que. Tá rolando muito machismo, né?
E aí a galera falando muito assim de quem já tava, de quem foi a festa do cara, fulano frequentava a festa do cara, ciclano frequentava a festa do É, cara, porque eles falaram não da viram. Anitta, do Bieber, né, de uma galera. Mas eu acho assim, a galera também dá um viajadão, né? Porque o cara, salvo engano, ele era responsável também por algumas after parties de alguns eventos. Então, não é toda a festa do cara que E não degringola, é só né? isso, tipo, a gente está falando de uma festa de um cara poderoso. Você quer ser alguém? Você vai numa dessas festas, você vai ser visto em uma dessas festas, né? Só que aí eu sempre lembro daquela história lá de 99, de quando, eu não lembro quem era que estava com eles, mas estava ele, a Jennifer Lopez, que na época namorava com ele, e um outro rapper numa danceteria. Gente, eu tô muito mostrando a minha idade, gente, numa danceteria. Vamos lá. Boate, numa Né? boate. Uma boate. Uma boate. Então, e aí, uma mina tomou um tiro no nariz nessa história inteira. Essa mina jura até hoje que quem deu o tiro foi o Puff Daddy. O outro rapper que estava com ele assumiu a culpa, disse que foi ele. Eu sei que nessa história inteira sobrou até pra J-Lo, que passou uma noite na cadeia, né? Na época. Nossa, é porque ela já namorou com ele, né? É porque eles namoravam. E aí ela tinha entrado com a arma dele dentro da bolsa dela. É o que dizem os rumores, tá? Por isso que ela foi presa junto. Eu, assim, passando a Skyline, a lilaís.biscay.social, ela fez um fio interessantíssimo, meio que pedindo para a galera, né, parar de surtar um pouco com essa história. E aí ela trouxe algumas informações, assim, mais dentro dos fatos mesmo, né? Sem tanto achismo, sem tanto ouvir dizer, sem tanto rumor. Exato. E eu achei bem legal isso. Além dela, teve a artzen.biscay.social, que também fez um fio enorme, só que ela cita alguns dos boatos, tá, gente? Então, presta. Sempre fala, tipo, boatos falam, dizem que. Então, sempre deixando muito claro que são apenas rumores. Tem até print da Nicki Minaj falando, eu falei que ela tá há anos falando, né? São dois fios assim que eu achei bem interessantes, ao contrário de alguns outros que estão só especulação. Citaram até a coitada da Lia, que morreu faz 23 anos. Nossa, Tem nada a e ver. vira um monte de teoria da conspiração, né? Não, até mais não foi parar nisso, gente. Porque tem um túnel da casa do Puff Daddy para a casa do Michael Jackson. E o Michael Jackson ainda tá vivo, tá, gente? Sério, chegou nesse Meu nível em algum Deus, momento. Então, assim, já passou dos limites. a galera fica louca de grapete. Não, Ó, vamos entregando. fatos. Os fatos tipo, o Puff Daddy, ele realmente ele foi acusado de muita coisa, tipo, só para você ter uma noção, tem 35 laudas de acusação contra ele. Ele está preso, ele tentou pagar fiança para ficar livre enquanto o processo rolava, só que aí foi negado porque foi visto que ele estava tentando contatar as testemunhas. Tipo, gente, Caraca. o cara é um criminoso, né? Mas Aí não, né, meu amigo? ele tinha costas quentes. Um dos padrinhos dele tinha ligação aí com a máfia e ele morreu tem uns 2 anos. E aí, de cá para lá, tá surgindo todos os podres do homem, né? E quem que era amiguinho dele também? R. Kelly, minha gente, que acabou de ser condenado por um monte de coisa. E esse sim tinha ligação com a Lia. É. Então, assim, você vê que até a farinha do belo saco, né? Aquela coisa do dizem com que andas, que te direis quem és. Então, é isso, sim. Que eu estou vendo sobre a história inteira, estou lendo, estou pesquisando sobre. Talvez eu esteja lendo sobre isso num subzinho lá no Reddit, sobre isso, né? Especializado. E para finalizar, minha gente, vamos falar do último assunto, assim que, né, a Skyline ficou muito dividida, muito bolada com essa história inteira, que foi o despejo de Wario Gomos. Gente, eu amei isso.
E foi em plena sexta-feira, cara, no dia de mostrar as bolas. Um negócio assim. Foi muito pontual a situação, né? O cara me posta um vídeo super revoltado, super magoado, que ele acabou de ser despejado, né? De uma mansão que nem era mais dele, mas ok, ele foi despejado. Enfim, um vídeo mostrando as bolas na sexta-feira, boladaço. Falou aquela divisão ali, né? O que a gente fala a respeito? Não, e esse foi o Thiago Wilk, né, o nosso J.Quest, que falou o Ariel Gomes, mas aí veio o indieblow.org e transcendeu a piadoca, cara, com o Ariel Gomes. Foi algo assim, tipo, gente, eu queria ter metade da criatividade que vocês têm, gente, porque olha, vocês nasceram pro shitpost. Amo jogar para a galera na Skyline, porque sempre surge algo que me faz rir pelo menos uma boa meia hora do dia. Ah, não, gente, foi sensacional aquilo. Eu tava ali de boa, só passando assim, a Skyline, daí a pouco eu vejo a imagem, tipo, puta que pariu, minha gente. Não, e a primeira vez que eu vi a imagem passando na Skyline, ela estava cortada, né? E aí, pô, cara. Aí eu tive que abrir a imagem para entender. Caramba, eu espero, né? Porque assim, espero que todo mundo esteja entendendo de quem a gente está falando, porque a média de idade da Vila do Céu comporta Mário Gomes, Cenoura, ex-galã de novela, que já vendeu coco na praia, comporta, né? Galera sabe de quem a gente está falando, né? O cara tem um histórico com bolas, assim, vendeu coco. Eu não tenho maturidade para esse assunto. A série que habita em mim, saúde a quinta série que habita em todos vocês. E com isso a gente vai concluir esse piloto aqui de hoje. Deixem a opinião de vocês. Muito obrigada a todos que perderam 20 minutinhos assistindo. Não perderam, né? Mas que tiraram do tempo de vocês, que é 8 minutinhos, meia horinha, que tempo vai durar isso daí, para ouvir a gente falando um monte de abobrinha e um monte de coisa séria também, né? Opinando sobre coisa séria, porque a gente falou de coisa séria também. Obrigada, Dani, pela sugestão, pela ideia. Obrigada, Lia, pela edição. Obrigada às arrobas citadas por terem trazido esse conteúdo de qualidade para a nossa Skyline. Exatamente. E até semana. Continuem, gente. Continuem trazendo conteúdo e bombando assuntos na nossa Skyline, porque aí a gente tem assunto para falar. Exato. Beijo, gente. Beijás! Obrigada por escutar até o final. Se você curtiu e não quer perder os próximos episódios, segue a gente na sua plataforma favorita e avalie o podcast com 5 estrelas para apoiar. Para falar com a gente, segue nosso perfil no Blue Sky. É Trem do Céu, tudo junto, .bsky.social. Grande abraço!